que eu acho? Eu acho que toda a gente quer chegar lá, só que é tão difícil, principalmente quando nós estamos na Europa. Eles estão na Ásia, estão naquela zona, imagina. Eles vão gastar 3 mil euros para me vir buscar a mim, que sou da Europa, quando podem gastar uma que está em Bangkok 700 euros. Entendes? E depois tem muito a ver com o que falámos há bocado, com a oportunidade. Por esse motivo é que quem está lá mais perto também tem mais oportunidade, não é só por esse motivo, é porque merece. Mas também é por isso. O que eu acho é que não sei, isto também podia vir aqui um manager dizer assim é errado, mas pelo que eu sei, eu acho que o mercado feminino está um pouco mais difícil, sim. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio. Hoje com uma grande atleta, mas eu vou deixar as apresentações para o nosso manual do desporto. Antes disso, Maltinha, triplo C, ajudem o atleta, ajudem o treinador e ajudem nós aqui do Rei Sem Trono. Curta, comenta e compartilha. Ajuda-nos a nos crescer aí. Atílio, quem que é a nossa grande convidada de hoje? Andreia Zita, como toda a gente a conhece. Andreia Conceição, grande campeã. Kickboxing é uma das grandes esperanças do desporto em Portugal. E, primeiro de tudo, e por todas as dificuldades que nós temos tido na marcação, Andreia, muito obrigado por estás aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Realmente eu vou já começar por aí. Epá, tu quantos trabalhos tens? Tu passas a vida ocupada, meu? É verdade. Eu dou aulas. Eu trabalhava até o ano passado na Vorten. Eu estudei desporto, mas não estava a dar. Então trabalhava na Vorten, mas ano passado despedi-me e o Marco tem-me ajudado imenso com isso. Dou muitas aulas por dia, então eu dou aulas particulares, dou aulas a crianças, dava aulas em 2 cidades até, mas agora estou só a dar numa. E também trabalho na área da estética. Okay. E depois treino e luto e é isso. Pois. Ganhadora. É impossível sobreviveres do desporto. Neste momento sim, só sobrevivo do desporto porque eu trabalho com o desporto, de lutas não consigo. Exatamente, pronto. Puxando já a cassete toda lá atrás, Como é que começa esta aventura toda? Com que idade é que começa aqui a incursão? Então, eu comecei mais ou menos com os 15 por aí. Meu pai tinha falecido há pouco tempo e eu andava assim numa fase assim meio, não sabia o que havia de fazer. E eu era muito gordinha. Quando eu comecei com o Marco, eu tinha perto de 70 quilos. E eu tinha 15 anos, portanto, eu sou super pequena. E então, depois ouvi falar do Marco e comecei no kickboxing só para perder peso e para tentar abstrair-me daquela fase. Comecei a treinar e comecei a gostar, a tomar gosto porque comecei a perder peso. E era miúda, sentia-me bem e continuei a treinar. E com 6 meses eu fiz a minha primeira luta. Foi assim. Foi uma fase assim meio louca da minha vida e eu acho que aquilo me direcionou e tenho traçado o caminho até agora e foi ótimo. Mas porquê o kickbox? Normalmente as miúdas com essa idade querem ir para o ginásio, fazer umas aeróbicas. Porque aqui na minha cidade não havia muita coisa na altura e de kickboxing só havia o Marco. E era novo, eu até tinha uma amiga minha que fez e foi ela que me levou, anda a experimentar. E eu, não quero, não sei o quê. E acabei por ir. Nunca tive nunca me despertou nenhum gosto, nada. E eu entrei sempre a dizer, eu não quero competir, eu não quero nada, eu não quero andar à porrada. E olha, é assim. Olha, e a família? Quer dizer, a família olha para a menina e como é que é? Choque. Minha mãe não vê. Ela apoia-me, mas mais ou menos. Pronto, o meu pai, quando ele faleceu é que eu comecei, portanto o meu irmão vai ver às vezes, mas a minha mãe não vê. A minha mãe não vê porque eu ao início fazia para brincar. Ele estava com caneleiras, com capacete, e houve uma vez que eu fui lutar o meu primeiro combate neo-profissional e eu não lhe disse. Então ela chegou lá e tipo, foi sem nada, e ela ficou louca. E desde aí ela não vê, ela simplesmente não vê. Ela tem uma coisa muito engraçada que é, por exemplo, eu digo-lhe assim, olha, vou lutar, ela nem sabe quando é que eu vou lutar, ela vê tipo o cartaz, vais lutar ali, eu sim. Eu saio de casa com o saco e ela só me diz isto, cuidado com a cara, é a única coisa que ela me diz. Como é que é? Ela não me diz mais nada, ela só me diz assim, cuidado com a cara. Eu posso Pode partir tudo, ela diz, menos cuidado a com a cara. cara. Diz?
Não pode partir a perna, os braços, não tem problema. Tudo, Só ela a só cara diz, que cuidado fica com a pesada. cara. E pronto. E depois liga, eu também não gosto que ela vá ver. Porque ela não me apoia a 100%, apoia-me, olha, não vou conseguir mudar. Então, ok. Mas eu não gosto que ela vá ver e ela nunca vai. Por mim, ela nunca vai. Nem a levo. Porque ela estressa-me. Ela está ali, está a chorar, está não sei o quê. Então eu prefiro esquecer que ela está ali. Ela não vai mesmo. Eu não a levo mesmo. E digo para ninguém a levar. E ela não vai. E depois, ela chega a assistir alguma coisa por vídeo ou não? Não. Ela não gosta. Ela não sei explicar. Ela liga-me e só me diz assim: ficaste mal? E eu não. Para a estrutura fodida. Que é mesmo assim. Ela ficaste mal? Eu não. Ela, ok, ganhaste? Eu, sim. Ela, ok. Pronto, acaba assim. Ela é muito curta na conversa da luta. Mas depois Mas também é olha, a primeira a passar por um café e está um cartaz meu e ela entra e diz: sabem quem é esta? É a minha filha. Pronto. É tipo, olha, mas levaste com a palestra, né? Com a conversa do filha, não faças isto, não te sim, metas sim. Mas nisto. eu e a minha mãe sempre fomos um pouco distantes. Eu era muito amiga do meu pai, nós éramos assim uma coisa incrível. E então o que ela dissesse também era mais tranquilo. Tu nunca sentiste discriminação pelas pessoas à volta, por tudo, pelo facto de lutares e seres mulher? Ao início sim, mas eu acho que agora isso já não existe para mim. Pelo menos se nós formos olhar o leque de mulheres atual na luta é gigantesco. E eu ao início na minha cidade eu senti um pouco porque o Marco não tinha muitas mulheres, não é? Éramos poucas, éramos ali umas 3 ou 4 e éramos todas meninas, assim, meninas, crianças. E ao início, aquela luta, só que eu acho que em Sines e aqui no Alentejo nunca ninguém pensou que eu fosse progredir a sério. Sempre acharam que ela só está ali. E agora é diferente, agora as pessoas param para falar comigo, já falam-me de outra forma e já não sinto isso. Senti ao início porque ninguém acreditou. Só o Marco, né? Há uma fase, eu não sei se tu passaste, eu passei muitas vezes, e passei na faculdade em Educação Física, que é aquela fase em que tu já és atleta a sério, levas aquilo a sério e parece que toda a gente está com as mesmas piadas parvas. Que Sempre, ainda é, hoje. ei, tu é que és perigosa, afinal tem que ter cuidado contigo. Ei, tu é que és a É coisa. horrível. E tu ficas a olhar para eles tipo, Eu não saio à noite. Eu não saio, eu não sou essa. Nunca fui nenhuma adolescente assim, eu não saio à noite, é muito raro ver-me em algum sítio. Também porque tenho uma vida sempre a treinar imenso e não saio. E quando eu saio, sinto-me mal. E então eu sou mais aquela vibe de vamos comer alguma coisa, bora ver o pôr do sol, tudo bem. Agora sair mesmo de discoteca já não o faço. E às vezes, por exemplo, vou ver um concerto ou algo do género e eu digo ao meu namorado, epá, eu odeio isto porque as pessoas passam por mim e implicam comigo. Tipo, dão-me um cotovelo, então, vais-me bater? Então, não sei o quê. Tipo, ou então, tipo, dão um pontapé, então, então, dói-te? Na luta não dói. Tipo, what the fuck? Tipo, é mesmo estúpido. não têm a noção do espaço entre, tipo, de respeito, sabes? Tipo, não me toques. E aquela pergunta que muitos fazem: tu trabalha, tu só faz isso ou trabalha também? Já ouviu? Sempre. Mas sabes o engraçado? Porque agora tem acontecido muito porque eu estudei e eu formei-me na altura do Covid. Então eu não consegui exercer logo. E depois eu fui para a Vorten e trabalhei lá há muitos anos. E era engraçado porque toda a gente já me conhecia lá e eu, por exemplo, eu lutava no sábado e eu trabalhava no domingo. Toda a partida, toda negra. Só que os clientes já me conheciam, então era muito fixe por isso. E às vezes ouvia essas bocas, tipo, onde é que está a lutadora? Onde é que está não sei o quê? Mas era mais clientes meus já. E acho que quando é assim eu não me importo. Mesmo os outros eu já não me importo, só que acho que perdem uma oportunidade para estar calados, só isso. E olha, é mesmo isso, exatamente. Eu tenho uma memória mesmo, sabes que estás a levar com os professores na faculdade com essas piadas estúpidas. E os professores, então tu é que não sei o que é. Olha, tu cuidado. E eu ficava assim com aquela cara, não respondia, ficava assim. Porque eu E acho que eles nos testam. um Tipo, deles eu acho que eles perguntou-me nos uma testam. vez, perguntou-me, o professor de atletismo, olha, tu fazes assim uma cara de parece que estás aborrecido. E eu, professor, você já lhe passou pela cabeça as milhares de vezes que eu já ouvi essa piada estúpida. É mesmo. E o gajo era do atletismo e eu disse, e se eu agora começasse a dizer assim, então, és tu que corres? És tu que foges de mim? És tu que... Olha, penso lá. E ele, pá, nunca tinha pensado nisso assim. Eu, pois. Eu sou uma pessoa super tranquila.
super. Eu odeio confusão. Eu só ando à porrada porque eu gosto do desporto em si, porque eu nunca ando à porrada na rua, nem gosto de confusões. E as pessoas falam comigo e eu fico tipo, ok. E elas acham assim, que ela não sabe fazer nada. Porque eu simplesmente digo, uhum. Ou então, Olha, por exemplo, ontem fui à praia, os pais todos, olha, é com aquela menina que tens que ir treinar, olha, não sei. Tipo, tens que estar logo a distribuir os cartões. Tu é, cartões. Tu achas que tiveste uma carreira amadora curta demais ou achas que podias ter feito mais amadorismo? eu acho que o que eu fiz foi suficiente para o atual agora. Porque eu apanhei o Marco, o meu treinador, numa fase diferente. E também eram outros tempos. Imagina, agora foi o que eu tenho comentado com os meus colegas de equipa que estão agora em Amador. Vocês têm um campeonato todas as semanas. Na minha altura, que já não é uma altura velha, porque eu tenho 24 anos, eu não tinha isso, não havia. Havia um campeonato nacional, havia um campeonato regional, mas se nós formos avaliar agora, há oportunidades para qualquer atleta. Isto que está a iniciar e tudo mais. Todas as semanas há um evento, há uma gala, há um campeonato. Portanto, naquela altura eu não lutei tanto em amador como deveria. E eu costumo dizer, eu fui ao campeonato regional agora e eu fiquei louco. Eu disse, meu Deus, que nível! Os miúdos estão incríveis. Amadores estão assim, puf. Eu estava a dizer, eu acho que eu tive o tempo que tinha que ter, porque naquela altura era o que dava. Eu acho que o Marco fez muito bem as escolhas e eu fui muito bem direcionada. Eu passei a B logo, sei lá, eu devo ter feito para umas 15 lutas, mais ou menos, em amador, que é pouco. Um miúdo agora num campeonato regional faz 4, 3, só em um dia ou 2, portanto. Mas acho que não, acho que eu sempre fui uma pessoa também muito madura logo para a idade que tinha, calma, e acho que consegui mesmo ali, tendo poucas lutas, ir progredindo com calma e aprendendo. Acho que foi boa, foi na altura certa. Tu consegues perceber que hoje em dia, pelo menos eu sinto muito isso nos miúdos, enquanto a mim incutiam-me, quando eu era adolescente, na minha fase, incutiam-me a importância da carreira amadora, a importância da maturidade na carreira amadora, pá, pelos tempos que vivemos hoje, que é tudo muito rápido, não é? Até tudo um clique, um ok. Sim. Os putos querem fazer tudo muito rápido, não querem, É o que eu querem acho. saltar logo para o profissional. Sabes o que é que eu acho? Eu às vezes comento com os meus colegas de equipa. Eles são amadores, mas são amadores bons e querem ganhar dinheiro. E eu, malta, vocês não vão ganhar dinheiro, eu não ganho dinheiro. Tipo, calma, façam a vossa parte, porque eles já estão. Eles vivem o Instagram e isso é ótimo, viver a luta, olhar para outros lutadores, eu faço isso. E eles olham para aqueles, veem o outro ganhar 50 mil, 30 mil, ficam loucos e eu quero é ser profissional. Mas não, acho que tudo tem uma etapa, tem etapas e temos que passar por elas. Exatamente. Eu acho que também é sinal dos tempos, não é? Estamos numa altura completamente informática, Sim. o AI já domina tudo, então eles estão habituados a fazer tudo rápido, mas depois isso, tu não sentiste choque no teu primeiro combate profissional? Isto era uma coisa para o humor, porque eu fui obrigada. O Marco obrigou-me. Tipo, eu fiz o meu combate profissional porque ele me obrigou, mas ele também me obrigou a lutar a primeira vez e obriga-me a fazer coisas e depois corre super bem, portanto, eu confio nele. Aquilo foi tipo, houve um evento e nós começámos ele fechou a luta para mim e disse-me assim, olha, nesse evento vais lutar sem caneleiras? E eu, não, porque eu sempre fiz para brincar, repito. E eu assim, não vou. E ele, vais. E eu não vou lutar sem caneleiras. E ele, está bem. E foi passando, fomos preparando. E ele está sem caneleiras, só que eu não sabia. Eu, mestre, é com caneleiras. Mestre, é com caneleiras. Ele levou-me a casa um dia e disse-me assim, eu fechei a luta sem caneleiras. Eu disse, eu não vou lutar. E eu cheguei lá sem caneleiras. Foi assim que foi o meu primeiro combate profissional. E lutei, ganhei, acabei a luta e disse, não quero voltar a meter caneleiras. Portanto... Psicologicamente, no dia, te atrapalhou em algum ponto? O fato de tirar a caneleira e isso... Claro, eu estava cheio de medo. Quem diz que não tem medo está a mentir. Ponto. Olha, e quando a gente chega ao balneário, senta-se e começa a olhar para as pernas, é a parte que ninguém vê, ninguém sabe. É verdade. E Pior é quando levantas, aquilo tudo passado assim. um bocadinho levantas, ui.
Mas sim, acho que foi bom, porque ele sempre me direcionou bem. Eu acho que ele sempre escolheu por mim, porque eu sou uma pessoa mais passiva, vou fazendo, e às vezes ele arrisca e tudo o que ele tem arriscado tem sido ótimo. Portanto, eu acho que eu estou bem direcionada em relação a isso. Ele decide e eu só executo. Tu e ele, como equipa, vocês nunca pensaram no boxe profissional, porque o boxe feminino neste momento está, a nível financeiro até melhor, está a subir mais. Eu e ele, nós somos, eu posso dizer que nós falamos de tudo e que somos muito bem, somos muito unidos a escolher tudo. Eu digo que ele manda e eu faço, mas agora às vezes até brinco com ele assim, vou-te falar como adulto, porque eu estou com ele desde criança, não é? Mas agora já posso falar com ele assim. E tudo o que aparece nós falamos e vemos sempre, olha, vale o risco, não vale o risco. E nós falamos várias vezes em várias coisas, como aconteceu no MMA. Hoje eu posso dizer que vocês veem-me a lutar Muay Thai, veem-me a fazer várias coisas, mas a minha paixão é o K1. Mas nós temos uma fase em que não dá para escolher. Essa era não existe agora, pelo menos para mim e para alguns atletas ainda. E então, nós temos que ganhar dinheiro, temos que ganhar rodagem. Portanto, o boxe, se aparecer e se eu começar a investir mais, sim, também será uma opção, até porque eu bato muito mais em ringue de mãos do que pernas. Portanto, eu gosto muito mais de boxe. Mas sim, seria uma opção e às vezes as oportunidades chegam e nós bora, sou muito assim. Yeah. E há uma procura grande de atletas femininas. Sim, sim. Há uma procura. E foi da mesma maneira que foi esse o processo para ir lutar a Miami, MMA. Sim, sim. Foi uma loucura mesmo. Foi tipo, bora. Sim, nós recebemos a proposta. Eu acho que se fosse nesta fase teria sido diferente, porque eu era miúda, aquilo foi em 2020. Eu tinha acabado de tirar o meu curso, queria só viver da luta. Eu acho que não tinha levado aquele choque da realidade, sabes? Ter a tua casa, ter as tuas contas e pensares que vais combater 3 em 3 meses e dá para pagar tudo. E então, quando eu recebi aquele contrato, nós achámos que seria uma coisa boa, porque podia-me dar asas para outra. É uma oportunidade para outra coisa, não é? Já não sabe quem está lá a ver. Foi uma experiência boa, eu perdi as 2 lutas e eu não fui mais e tinha mais lutas, porque eu percebi que eu não gosto de MMA. Eu gosto de jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu e eu gosto de kickboxing. Os dois juntos eu não me agrada. Eu adoro ver, acompanho imenso, mas eu acho que o MMA tem que ter um perfil e eu não consegui enquadrar naquilo. Aquele perfil matador, sabes? Eu tenho isso no kickboxing, mas no MMA aquilo é diferente. E eu senti que não me enquadrava ali. Eu fui realmente a primeira e aquilo foi tudo novo para mim. As luvas, a cage, o ambiente, aquilo é uma loucura em Miami. Eu estava lá dentro e só via assim a mãe da outra, mata lá, mata lá, mata lá, e tipo, sangue, sangue. Eu estava tipo assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Portanto, eu acho que foi bom, mas foi um risco também e não me arrependo, foi muito bom. Tive experiência, foi muito agradável, conheci muitas pessoas e o MMA foi assim, olha, bora, queres testar? E eu, quero testar, ok, tens X meses para fazer o camping de chão. Eu já treinava chão, então foi só ali mais adaptar. Mas às vezes perguntam-me assim, Andréia, é o teu sonho ir para o UFC? Não, não é o meu sonho ir para o UFC. Mas se as coisas coincidirem, quem não quer lá estar, não é? Yeah. Mas não é o meu sonho. É o teu sonho ir para a Glória? Sim. Entendes? Porque eu tenho gostos diferentes. Mas em relação ao MMA foi um risco e eu tomaria o risco novamente agora. Porque eu acho que foi bom. Na altura posso ter pensado mais no dinheiro, mais na experiência, Miami, a liga é top, posso ter entrado noutras coisas, mas claro, se fosse hoje faria tudo igual. Mas hoje tens uma maturidade muito maior a nível de grappling. De grappling, sim. Não, sim. Até porque tu só perdes a luta porque ela agarra a luta, ela mata a luta no chão, não é nada. Sim, a minha primeira luta eu lutei contra uma, se não me engano, lutei contra uma chilena, a primeira, e por acaso foi super fixe porque ela também era do kickboxing, e então nós nem fomos para o chão. Ali na segunda ela levou tipo a luta toda praticamente na grade, eu não estava confortável, sei lá, não sei. Agora é diferente, agora eu treino mais, mas é o que eu digo, imagina, o MMA para mim não é algo como objetivo.
Mas a vida dá tanta volta. Tu vês hoje atletas de kickboxing a ganhar muito dinheiro e se lhes oferecerem mais 40 ou 50 mil, eles vão. Portanto, eu acho que tudo é negócio e é o que é. Falaste de uma cena engraçada da energia. O Marco tem alta energia para o MMA. Pá, e eu, falando isso, vem-me logo à cabeça aquele combate que ele fez. Ele tem a vibe toda que eu não tenho para o MMA. Eu acho que nós temos para cada coisa. Sei lá, por exemplo, eu não gosto muito disto de falar com os outros, de falar. Eu não gosto. E o Marco está sempre a puxar para mim e fala no Instagram. Não é a minha vibe, sei lá. Não gosto muito de me expressar. E tenho melhorado. O MMA, o que é que eu acho? Eu acho que o MMA tem uma crueldade que eu não consegui atingir naquela altura. E se fosse hoje eu já conseguia, porque eu antes não era maldosa e levei muita porrada por causa disso, e hoje eu já sou. No ringue só. Mas já percebi que faz parte e é necessário. E naquela altura, se eu tivesse tido a maldade que eu tenho agora, acredito que teria sido diferente. Tinha tido uma melhor performance. Entendo perfeitamente o que estás a dizer. É um ponto que eu já referi aqui algumas vezes, um bocado superficial até, mas já referi, o Daniel já me ouviu falar nisso, vai já reconhecer, que é, chegas a um determinado nível de profissionalismo dentro das modalidades, que tu tens de bater, não é para ganhar, tu tens de bater com intenção de magoar. E essa intenção de magoar é algo que vem cá de dentro mesmo, que nem toda a gente tem. E eu acompanhei atletas excepcionais, mas que não eram maldosos. E que de vez em quando há momentos que é preciso e não sei. Eu dei um bocado de uma chapada de luva branca nisso quando eu passei a classe A. Em classe B eu ainda andava ali, é amiga, agora não é minha amiga, é o meu trabalho e ali dentro só uma vai vencer. Eu respeito-a igual, mas ela não é minha amiga. Depois da luta nós somos amigas, se ela quiser, mas nós não somos amigas. E o Marco conseguiu mudar isso em mim, porque se ele tivesse aqui, eu era, meu Deus, esquece, era criança, tipo, eu só queria ser amiga delas, elas tipo faziam cenas no ringue e eu tipo, não faz mal. Não, isso em profissional não acontece. E quando eu subi a profissional, realmente eu percebi isso, que tipo, elas estão-se a lixar como é que tu estás, tipo, e então eu agora sou assim, eu respeito toda a gente, nunca vais ver nenhuma atitude minha, mas eu não vou ter pena dela. Ele conseguiu mudar esse chip em mim, que era um chip muito difícil de mudar, porque eu sou uma pessoa muito calma, carinhosa, mas agora eu já entendi que aquilo é uma guerra e só um vai vencer e que se eu não fizer mal a ela, vai fazer mal a mim, ponto. Olha, vou buscar aqui um bocadinho a parte do grappling atrás, até porque recentemente vi o combate do Neo, espetacular. Sim. Vi porque o meu mestre Eurico também lutou e tínhamos o Henrique também estava lá, o Tomé também lutaram os dois, então 2 faixas negras nossos estavam a lutar e eu estava a assistir ao evento e vi aquele espetáculo que ele deu. Super explosivo, com variação de posições de cima para baixo, uma coisa mesmo que eu acho que aquilo é nível mundial de IBJJF. E é incrível. Mas sobra para ti, porque tu agora tens responsabilidade de aprimorares o grappling também. Mas sabes que é isso que as pessoas falam, do tipo, quando eu comecei a namorar com ele, era tipo assim, o que é que eu acho? Isto é ridículo, é uma coisa dizerem assim, és filho do Cristiano Ronaldo, tens que ser como ele. Não! Andréia, namoras com faixa preta. E ele é faixa preta, eu não sou. Entendes? Tipo, é tipo, as pessoas fazem de comparações assim. Eu quando comecei a namorar com o Nel, sim, ele ajuda-me imenso. Eu não faço mais jiu-jitsu, porque quando eu tenho luta marcada eu paro, porque já aconteceu eu ficar com o braço ao peito 3 semanas e depois não lutar, esticar mais, então às vezes não dá para dar continuidade que deveria, porque assim que eu tenho luta marcada eu saio um pouco. Mas em relação ao Nel, ele ajuda-me imenso, ele é que fez sempre os meus campings para MMA, mas é difícil, né? Relação, tatame, é complicado. É por aí, era aí que eu queria chegar, é por aí. Depois vai para casa, não lava a louça, dá o resto da discussão do treino. Não, sabes o que é que eu acho? Eu acho que é isso que eu digo, eu acho que eu era imatura naquela altura. Quando nós começámos quando eu citei o MMA, o Marco falou com ele, porque ele tinha chegado há pouco tempo. Aceitas isto connosco? Vamos trabalhar todos juntos. E sem dúvida que foi uma ajuda, ele é que fez o grappling todo. Só que é diferente quando tu trabalhas com família, e era isso que eu senti. Imagina, o que é que eu não consegui absorver naquela primeira luta e na segunda já foi show?
que ele estava ali para me ajudar, ele estava-me a bater para me ajudar, ele estava-me a finalizar para me ajudar, eu estava a encarar aquilo como se estás-me a fazer mal e és meu namorado, entendes? E aquilo ao início eu ficava super irritada, chorava no treino, todos os treinos eu chorava, eles batiam-me sem fim, depois ia para casa, ficava zangada e depois passava-me. Agora não, agora eu entendo, ele bate-me e batia-me e faz o que quer para eu aprender e para eu evoluir. E acho que isso, se fosse agora, também teria sido diferente. Olha, e assim num off, naqueles períodos off, sem marcações, sem datas, fazes um panozinho, um bocadinho, um jiu-jitsuzinho. Sim, mas ele já me inscreveu várias vezes. Vais em quê? Vais em faixa branca, não é? Já sou azul. Já és azul, pronto. Está bem. Ele já escreveu, mas azul branca. Quê? Tu falou, ele já me inscreveu várias vezes, mas Sim. nunca foi? Mas imagina, eu falo, ele já me inscreveu e está sempre a falar em eu ir, porque eu não sou nada especial, mas até que eu até aprendo rápido. Praticamente em tudo o que eu faço eu tenho facilidade em aprender. Só que sempre que era para ir eu tinha uma luta. Aí já não ia. Aconteceu sempre isso. Mas eu acho que ele às vezes marca e diz, vamos lutar. E eu, ok, tranquilo. Eu vou-te ser sincera, eu acho que eu nunca vou sentir a cena como eu sinto no kickboxing, porque eu digo-lhe assim, eu vou estar lá de frente para ele, eu vou estar para ela, tipo, vamos estar tipo, a amassar-nos uma à outra. No kickboxing eu levo porrada, portanto, eu acho que aquilo nem me vai deixar nervosa. Eu acho, não sei. É diferente. É diferente. É diferente. É uma... Como é que eu te vou explicar? Eu explico que eu já lutei as duas, né? Já lutei as duas, já lutei tudo, mas pronto. Mas é diferente, mas é uma experiência a passar também, porque há ali momentos de sufoco que são diferentes de levar aquelas castadas, então é uma adrenalina diferente, mas é um mas desafio. Mas eu vou fazê-lo, este ano não vai passar, o ano passado livrei-me para ir umas 3 ou 4 vezes, mas este ano, mas é o que eu lhe digo, acho que durmo igual, faço tudo igual e não fico a pensar naquilo. Não, acho que é uma cena que é completamente sem o peso da responsabilidade. Porquê? Porque tu podes ir numa de curtir porque não é a tua cena. Exatamente. É mesmo aí. Mas é um crescimento muito grande. É mesmo um crescimento grande. Um crescimento grande. Vou fazer. Andréia, além dessa experiência no MMA fora de Portugal, teve outras experiências em pé fora de Portugal? Sim, já lutei em França. Só assim mais longe fui algumas vezes à França. Agora assim, de resto, nunca, sempre tive lutas marcadas e nunca se concretizou. Agora vou estar em Cádiz, depois vou para a Turquia, para o campeonato e vamos assim. Se te propusessem um cachê razoável, uma luta de MMA em Portugal, aceitavas? Sim. Daniel, já estou a dar uma de... Só não está aqui, não. A gente vai meter... André, a gente vai meter aí uma cunha. Eu já lutei por um cachê não razoável lá fora. Você foi em casa? Mais ou menos. Qual foi o combate aqui em Portugal que te marcou? Algo... Tenho, assim que me marcou, tenho 2. Um foi full contacto, nunca tinha feito na vida, e é um título, queres ir? Bora. Vou eliminar os low kicks e os joelhos, e fui. No primeiro, lutámos 5 assaltos, no primeiro era para um título da federação. No primeiro assalto a rapariga quase me matou. Deu um high kick, eu fiquei a ver pontos tipo tempo e esquece. E depois fui ganhar, portanto isso foi grande cena para mim porque eu nunca achei que ia ganhar. Depois também tem outro que eu lutei em fevereiro com a rapariga, ela deu uma tuna e eu fiquei até novembro a pensar nela e a dizer, marca a revenge, eu vou ganhar. E eu ganhei. Foram as duas lutas assim que eu fiquei assim, uau, eu fiz isto. Boa. E a nível de atleta feminina, quem é aquela atleta que tu te inspiras ou que te inspiravas quando eras mais nova? Inicialmente, na minha altura, eu também não consumia muito Instagram e isso não era tão viral. Então eu inspirava-me em pessoas atuais, Portugal, porque eu não consumia Glória, não consumia nada. Eu via muito na altura a Micaela da Top Team, a Marina Zueva, Filipa, eram essas pessoas que eu via e pensava, uou, ela lutou em profissional. Era assim, essas coisas, quero ser como elas. Então já lutei com a Filipa, portanto...
Isso é espetacular. São atletas Sim, sim. portugueses. Isso pareceu a primeira vez. Eu era miúdo, a primeira vez que vi a Dina Pedro jogar, fiquei assim, em frente ao ringue. Eu só pensava, eu nunca pensei que uma mulher pudesse lutar assim, nunca vi uma coisa destas. Na altura eu ficava louca com elas, eu ficava assim, meu Deus, eu quero ser assim, não sei o quê. E era as pessoas que eu consumia assim mais, era elas, porque na altura não ouvia muito Instagram, não, eu ia ver mesmo pessoalmente e gostava Olha, muito. mas o Marco, sabes que eu estou sempre a falar com o Marco. O Marco diz-me que às vezes tem que te dar um puxão de orelhas para tu apostares nas redes sociais. Está sempre, está sempre. Porque ele tem razão. Imagina, eu acho que eu conseguia muito mais se eu postasse no meu perfil. Porque eu tenho muita gente no meu Instagram, tudo que eu coloco viraliza e as pessoas partilham as minhas histórias por dia, as pessoas acompanham-me e é muito fixe. Só que era como me estava a dizer, eu não gosto muito de ter que falar, ter que explicar alguma coisa, mas eu tenho melhorado e ele tem-me ajudado também. Portanto, acho que aos poucos. A realidade é que hoje, e às vezes ele diz-me coisas que é mesmo verdade. Os atletas que eu já ganhei e em termos de pontuação fui superior e elas têm um melhor patrocínio que eu. Têm uma melhor marca que está em cima delas do que eu e eu por pontuação fui melhor que elas, mas elas sabem vender-se melhor que eu, portanto estão mais à frente. Já faz total diferença. Hoje em dia, infelizmente, os números influenciam demais, né? É uma Sim, eu estava a ferramenta. falar com o meu namorado na outra vez, eu vi que uma rapariga que luta kickboxing, mas é assim toda bonita e tudo mais, recebeu uma marca de kimonos, tipo, incrível. Ela nem faz jiu-jitsu, mas ela vende aquilo e eu fiquei tipo, não faz sentido, porque eu acho que hoje o patrocínio procura seguidores e visualizações e não ajudar o atleta. Exato. Exatamente. Mas A é uma gente tem sofrido aqui. é uma ferramenta que hoje em dia é quando tu colocas o nutricionista, o coach mental, o preparador físico, o head coach e colocas as redes sociais também. Tem que estar tudo junto porque há muito, como o Miguel Trindade nos disse, há muitas vezes no fecho do contrato entre um atleta e outro, eles fecham com o atleta que tem mais números, que tem mais seguidores. Claramente, sim, certo. Claramente. Eu tenho tentado, porque eu acho que não viralizo ainda mais porque eu não me esforço. Mas sabes que eu acho que eu esta semana tive essa conversa comigo própria, eu tenho que começar a ter mais, respirar um pouco, porque eu faço tudo. E então às vezes para essas coisas o tempo passa, porque cada vez que eu posto alguma coisa nas histórias, se eu postar que estou a comer alguma coisa, as pessoas perguntam-me, e aquilo poderia começar a ser uma rotina, e não é porque eu não estou para aquilo. Só que a quantidade de coisas que eu tenho que fazer num dia, às vezes eu penso assim, meu Deus, como é que elas conseguem? Mas sabes que isso depois também eu refleti porquê? Porque eu por exemplo, levanto-me, estou a tomar um pequeno almoço e eu estou a ver as pessoas, eu sigo pouca gente, mas por exemplo, estou a ver as pessoas as influências a dizer que isto é o pequeno almoço, que hoje vão fazer não sei o quê, e eu penso assim, eu passo aqui com 30 minutos a ouvi-las, porquê que alguém não faria isso comigo? Se eu der um conteúdo interessante, não é? Yeah. É muito isso. Estamos de acordo. Bota para a frente. E tem o lado do promotor, né? A gente, ok, né? Tem pessoas que às vezes está numa posição que, comparadamente consigo, você fala assim, poxa, não faz sentido, a pessoa nem luta, nem é tudo isso e está lá. Mas para os promotores, eles têm que levar hoje, tem que pagar a conta, né? Então, assim, quem mais vende é o que vai estar lá na frente, infelizmente. O Neo é um exemplo disso. Quando eu conheci o Neo, ele era tipo, ele teve uma cirurgia, teve que acalmar, mas ele é tipo mundial, estava em todos os campeonatos do mundo, viajava para todo lado. Ele tem tipo 3 mil seguidores e os gajos que ele já bateu 10 vezes têm 15 mil. E eu fico tipo. Mas pronto, também não sou exemplo, não é? Yeah. O conflito de interesses que surge, de interesses e de tudo, o conflito que surge de dar aulas e treinar para lutar. Isso é sempre uma confusão. Tu não sentes que às vezes portanto, às vezes parece que não estou a dar aula melhor porque estou a pensar no treino, às vezes parece que não estou a treinar bem porque estou a pensar na aula. Sim, isso acontecia mais quando eu fazia um cut mais alto.
porque quando quando tive uma fase em que eu cortava muito peso, de forma errada, logo na altura que passei para profissional, e eu ia dar aulas e eu não estava lá. Eu estava toda lixada, tipo, sem paciência, e só estava porque tinha que estar, depois tinha que treinar e aquilo acabava por não ser já algo bom para mim e uma obrigação. Desde que eu tenho uma alimentação melhor, também estou a ser acompanhada e tudo mais, isso mudou muito. Eu já consigo estar ali a dar aulas e treinar e estar mais tranquila, porque as pessoas pensam que a comida não influencia, mas influencia em tudo. Completamente. E eu sentia mais essa frustração e não sabia lidar bem quando estava nessa fase. Agora já é mais tranquilo. É mais cansativo porque imagina, tu às vezes estás no teu trabalho 8 horas. Ai, vou sair daqui e vou treinar. Mas tu ali estás a trabalhar ali e assim vais treinar ali. Entendes? É muito isso. Então tens que aprender ali a gerir tudo. Vais ver as mesmas caras todos os dias, na mesma como num trabalho. Só que quando é a tua hora de trabalhar, para ti e para o teu trabalho pessoal, elas também estão lá. Então é ali uma... Tens que gerir bem. Agora uma parte mais emocional, mais séria. Quem é o Mark Tyson para ti? Ele é o meu papi. Nós temos uma união muito fixe. Ele sempre foi assim. Ele e o meu irmão Paulo são assim as figuras paternais que eu tenho desde muito cedo. Logo desde muito cedo que eu fui para a equipa dele, ele abraçou-me logo. Ele estava noutra fase, não é? Ele era atleta, não tinha tanto tempo. Então eu meio que andava com ele para todo lado. Ele ia treinar os chapas, eu ia com ele. Ele ia para o 20 kg, eu ia com ele. Ainda mais deixava-me andar sempre com ele. E criámos ali uma ligação muito grande. Na altura eu achava que ele era meu irmão e agora eu considero ele quase como se fosse um pai. Ele e o Neo e o meu irmão são as primeiras pessoas que eu dizem: olha, eu vou comprar isto, o que é que tu achas? Olha, achas que isto é bom? Ele é das pessoas que eu falo primeiro em tudo. A opinião dele serve para tudo, na minha vida, tudo, literalmente. Não é só um mestre, as pessoas pensam. Eu acho que isso é o que faz sentido, porque eu confio nele a 100%, por isso é que às vezes eu arrisco coisas que acho que não sou capaz. Eu vou lá e dá certo, porque eu às vezes não consigo ver coisas que ele vê em mim. Tu já conhecia o Marco antes do desporto ou não? O contato teve com ele? Sim, eu conheci ele daqui, né? O meu pai também já conhecia ele conheceu o meu pai também, e acho que também foi isso que nos fez logo ficar mais próximos. Mas eu conheci ele daqui, daquela altura maluca dele e tal. Era lutador, maluco e tal. E eu assim, mano, vou para a escola daquele gajo. Toda a gente gosta dos gajos da porrada, não é? Há uma atração pessoal da porrada. É admiração, né? Porque pronto, não é qualquer um que sobe no ringue. E para quem é fã, tem essa admiração, esse respeito, né? Por fazer algo que 99% da 0,9% da população não tem coragem ou capacidade de fazer. Sim, mas imagina, o Marco nós damos muito bem, imagina, eu falo com ele de tudo, ele é uma pessoa presente na minha vida, é da minha família. Mas uma das coisas que eu acho que tem funcionado muito bem entre nós é que eu, principalmente, porque sou essa pessoa que tem que o fazer, é dividir o tatame e a vida pessoal, porque eu falo assim como estou a falar com ele, com vocês, na rua com ele, mas dentro do tatame não. Eu não o chamo Marco no tatame, eu pergunto tudo, posso, isto, e ele é a primeira pessoa a concordar. Eu acho que é isso que faz com que haja ali a separar, sabes? E as coisas fluírem, porque às vezes as pessoas ganham confiança e não separam isso. Às vezes na brincadeira eu estou a dar uma aula de um lado, ele está a dar aula do outro. Eu digo assim, Marco, porque eu não estou a treinar. Ele faz-me assim, mestre, não sei o que. Então às vezes há umas correções e eu, ok, realmente não podia ter chamado dele, estamos no tatame. E acho que isso tem sido muito bom para mim e acho que para todos, porque eu sei separar quando ele é meu amigo e quando ele é meu mestre e meu amigo também. E acho que isso é essencial também para tu conseguires avançar como treinador. Exatamente. E faz bem o Marco manter essa, não só contigo, mas com todos, que é algo que... Toda a gente é assim com ele. Hoje está muito comum essa questão do comercial, né? Hoje qualquer ginásio está colocando box, fit e não sei o quê, e perdeu um pouco dessa essência que se tem de respeito dentro do tatame, né? Então, não, é muito importante manter. Nossa, ele é um treinador que prega tudo desde lá de 1900 e pouco.
Ninguém entra sem pedir para entrar, ninguém sai sem pedir para sair, ninguém bebe água sem pedir. Eu estou lá há quase 10 anos, eu não bebo água sem pedir. Ninguém tira a blusa, ninguém diz asneiras. Há ali coisas que... E ele não precisa dizer isso. Os outros chegam, veem nós a fazê-lo e já é uma coisa... Imagina, às vezes quando eu vejo alguém a fazer alguma coisa, já estou assim... Vai pagar 20. Entendes? É uma coisa tão natural que eu às vezes vou treinar às outras escolas, estou lá na ponta do tatame, posso entrar? E eu tipo assim, meu Deus, como assim? Aqui não se faz isso? Eu chego, tudo bem, não sei o quê, e eles tipo olharem para mim e eu... É estranho, mas é a educação que eles pregam ali. Só que como eu venho desse old school do Marco, é tudo ali muito... Ele fala e pronto, eu dou a minha opinião. Se ele me perguntar, se ele não perguntar também é porque não é para dar. É muito fixe, é muito fixe. Olha, tu treinas ao domingo também? A gente treina sempre. Ele é louco, vocês não conhecem, ele é louco. Tu não tiras um dia de descanso? Tiro. Imagina, nós aqui temos um grupo de competição. O que é que nós fazemos? Olha, malta, o treino é sempre ao sábado, mas nós vamos gerindo, porque nós estamos em épocas diferentes. Imagina, o Rui luta daqui a uma semana, eu luto daqui a 4, a outra luta daqui a 2. Então, e os treinos são sempre ali um bocado... Por exemplo, ontem éramos para ter treinado, mas havia 2 que não podiam. Ok, mas acham que há possibilidade no domingo? Ok, passamos o treino do sábado para o domingo. Andamos sempre assim a tentar, mas eu às vezes quase não tiro um dia de descanso. É conforme a época em que esteja. Eu começo a tirar mais dia de descanso quando eu estou mais perto. E o treino costuma, normalmente durante a semana, é o competição e o comercial é junto ou não? Tem uma linha de estar separado? Nós temos muita gente, mas temos muita gente de competição, muita. E então o que acontece é, os treinos são, por exemplo, à segunda, quarta, são todos os dias, não é? E são com o comercial normal. Só que há uma parte da equipa que fica mais de um lado que é de competição e o Marco passa algumas coisas para a competição. Ele nem precisa de falar. Por exemplo, ele não precisa de falar, malta, é para fazer este exercício, ele sabe que nós temos que pôr mais ritmo, temos que pôr mais intenção. Ele não precisa de falar, já é algo que está natural em nós e com ele. Mas depois temos os nossos treinos mesmo pessoais de competição também. Mas toda a gente treina nós dois. Entendeu? Tu estás numa fase de preparação agora. Tu vais... ajuda-me, tu vais representar Portugal aonde? Antes disso ainda vou lutar. Depois de passar 10 dias vou para a Turquia, para o Campeonato do Mundo. Então explica lá isso tudo. Qual é a primeira, qual é a segunda? Vou lutar primeiro em Cádiz, dia 10 de maio, e depois dia 21 vou para a Turquia, para o Campeonato do Mundo Muay Thai, pela seleção. Em Cannes é kickbox ou Muay Thai? K1. Sim. Okay. Quem que é mundialmente, assim, quem que é a tua referência no K1, já que tu é fã do K1? Quem que é o nome que tu olha e fala, esse que é o ídolo? Eu sempre digo isto e é a realidade. Eu não prego em nenhum lutador específico, tipo, imagina, eu quero ser igual àquele. Não, isso não acontece. Eu sou uma pessoa que eu quero ser igual a quem me ensina, às pessoas que estão comigo. Eu sempre disse que o Marco era o meu lutador preferido, e desde o início, porque eu acho que, imagina, como é que eu adoro muitos lutadores, mas como é que eu vou louvar alguém que não me ajuda? Eu prefiro louvar alguém que está aqui para me ajudar e que eu sei que ele é bom. Então acho que é muito isso. Eu não tenho ninguém que diga assim, e eu amo aquela pessoa, é o meu ídolo. Eu não tenho. Eu consumo, vejo as lutas todas e tenho ali alguns que eu gosto porque é o meu jogo e eu gosto de lutar assim, mas não digo assim, tenho um ídolo, não tenho. Legal. Olha, aqui uma questão agora mais geral, que é o que se está a passar com as federações, novamente há uma divisão, há aqui um problema, uns dizem que têm razão, os outros têm razão. Quem acaba por ficar prejudicado é sempre os atletas, a gente já sabe. Portanto, a tua opinião no meio disto tudo? A minha opinião, eu acho que está a ser super errado. Eu acho que eu também não estou muito dentro, o que eu vejo é as publicações, eu prefiro estar fora porque é algo que não nos vai acrescentar, não é? Se não está a ser total... O que eu acho aqui é que eu já perdi várias vezes lutas por esse motivo. Já perdi a oportunidade de lutar em vários sítios, mesmo ano passado, este ano já, e não é possível. O que é mau para nós, porque nós não temos culpa, não é? E eles assim decidiram que quem luta numa não luta na outra.
Exatamente. Pelo que eu vejo, porque, como eu volto a dizer, não estou dentro do assunto. E é mau para nós, acho que é errado para os atletas. Eu acho que no jiu-jitsu o Neo pode se inscrever em 3 federações e ninguém quer saber. E acho que quiser, podes Eu pago a inscrição, a federação e o seguro. Eu luto onde eu quero. E deveria ser assim. Eu acho que ia acrescentar muito mais, porque nós meio que estamos proibidos ou temos que ir às escondidas. Não faz sentido. Eu sou livre, o meu treinador escolhe onde eu luto onde eu quiser. E tem sido muito mau, porque nós é que temos sido prejudicados. Eu acho que toda a gente pensa da mesma forma. Pois, mas depois E acaba meio por que haver. depois tens de tirar um partido, mas tu tiras um partido e há outras coisas que é muito difícil mesmo. Eu acho que Exato. devia ser liberto, simplesmente. Porque tu depois também Não. não podes lutar o ACO, não podes lutar várias coisas, depois eles também não podem, acaba por ser injusto para nós, porque nós aqui é que estamos a ser assim comandados e pronto. Parece quase um braço de ferro de birra de um lado e do outro, não é? Sim, Já. sim. E perde matéria-prima, né? Porque tem um grupo de um lado de atletas, um grupo do outro. E dentro de Portugal poderia ter Sim, grandes combates. há-se aqui uma concorrência com o próprio país, que não faz sentido nenhum. Olha, e como é que está a correr a preparação, então? Está a correr bem. Eu vim de uma cirurgia agora há pouco tempo, mas está a correr bem, está tudo. Eu estou sempre tranquila, está tudo na boa. Lá dentro eu resolvo. É mesmo, é assim. Está a correr Olha, bem, tenho. vais ter estas 2 lutas seguidas, não há possibilidade de magoar? Há possibilidade, mas eu não penso isso, eu nunca penso mal. Portanto, tenho 10 dias ali para recuperar e nesses 10 dias terei de voar para a Turquia. E espero bem que tragas uma medalha, que é para a gente depois Também fazer eu. com a medalha. Daniel, chuta aí. Olhando para o futuro, André, como que a André se vê daqui a, vamos falar, em 10 anos? Como que tu se enxerga? Como que tu trabalha para chegar onde você quer? Eu vou-te ser sincera, eu há 5 anos atrás, eu tinha uma mentalidade completamente diferente do atual. Há 5 anos atrás eu dizia, e às vezes o Marco dá-me na cabeça para eu pensar assim. Eu há 5 anos atrás pensava assim, eu quero ser lutadora, tipo, eu quero viver a luta. E eu quero isso hoje. Só que dá 1 ano, 2 para cá, a luta está diferente em termos de valores, de oportunidades, principalmente na parte da mulher, o mercado da mulher está diferente. E hoje, daqui a 10 anos, eu queria me ver numa liga muito boa, financeiramente muito bem, a minha família bem, e estar a viver o que eu quero, a profissão que eu gostava. Se é possível ou não, não sei, não é? Porque com o que está a acontecer na atualidade. Só que eu antes acho que eu deslumbrava mais com isso e agora já não me deslumbro. É a diferença. Antes eu só estava tipo focada, eu vou ser isto, eu vou ser isto. Hoje também, só que eu acho que quando eu comecei a ter a minha vida independente, ter a minha casa, as minhas contas para pagar, as minhas coisas, eu comecei a perceber do género, ok, eu quero ser aquilo até ao fim, mas eu tenho que ter dinheiro para pagar a minha casa, pagar o meu carro e para viver. Portanto, eu tenho que me orientar. Então, antes era do tipo, eu não tinha responsabilidade, eu vou ser lutadora, vou ser lutadora. Agora também, só que já é diferente. Eu vejo-me daqui, se as coisas permitirem, eu vejo-me daqui a 10 anos, porque eu sei que tenho objetivos para isso e tudo mais, para ser uma grande lutadora, mas se não for, também já aceitei, porque não sei, é frustrante, não sei dizer, é muito frustrante porque eu dá 1 ano e meio, 2 para cá, tenho sofrido muitas frustrações na luta. Vai lutar aqui, bum, caiu, já não vai ver. Estás ali num grande evento, what the fuck, estou lá, bum, não existiu. E então agora quando me dizem assim, olha, tens uma luta fechada ali, eu, what? E depois tipo, ok, porque se cair eu já não ganho aquela frustração que ganhei há um tempo. Então já estou numa fase diferente de pensamento, sabes? Uma fase mais centrada, mais madura, que tudo pode acontecer ou não. Porque assim eu já não vou ter aquela frustração que eu passei há pouco tempo. Então agora é mais passinho a passinho, ok, vai aparecer, mas se não aparecer, eu estou a correr atrás, a minha parte está feita. Nós temos referências de Portugal que deixaram Portugal em busca de um sonho, mudaram de país. Um exemplo, Miguel Trindade, o Leandro, né, que estão lá na Espanha. Nunca passou na tua cabeça sair de Portugal para ter mais oportunidade? Sim, nunca passou na minha cabeça trocar de equipa nem sair para outro treinador. Esse é o primeiro ponto.
Eu acho que quando tu te sentes que estás num bom caminho e que a culpa não é dele e que ele está a fazer o trabalho dele, tu não sentes isso, que é o que eu sinto. Sim. Depois, em questão da oportunidade, sim, quando tu vais para fora, tu tens muitas oportunidades, mas é o que eu acho. Eu não sei se essas pessoas mudaram por esse motivo que eu falei há pouco ou não, mas eu acho que quando tu sentes que estás no sítio certo e que toda a gente está a arrumar para o mesmo lado que tu não pensas sobre isso. Eu não penso sobre isso. Eu penso que ele comigo vai conseguir uma oportunidade boa e está a trabalhar para isso. Porque às vezes às vezes nós procuramos a mudança, mas nós também ainda não percebemos o que nós temos à nossa frente, não é? E eu sou muito assim, eu sou muito grata a quem me ajudou sempre e ele sempre esteve comigo e trabalha para eu ir longe. Portanto, eu nunca pensei em mudar para outra equipa e também não. Se eu emigrasse para algum lado, teria de ser obrigatoriamente. Penso sim, às vezes, em fazer campings, e ele está super de acordo, o meu treinador. Olha, eu vou para a Tailândia, vou para eu adoro a parte da Holanda, quero ir para a Holanda, não sei o quê. Ok, tudo bem. Mas assim, mudar, não. Ou se acontecesse alguma coisa muito grave, eu teria mesmo de ir. Mas faz todo sentido o que tu falou, né? Quando tu tem uma base muito forte, pesa ali muito, né? Ok, eu posso até ter mais oportunidade lá fora, em outro país, na questão de eventos, de luta, mas tem algo aqui que já me preenche, que é o treinador, a equipa. Se o treinador também tiver uns bons conhecimentos e conseguir algumas coisas lá fora, também tu não precisas de mudar, não é? Porque às vezes o erro não está... É quase como uma dieta, às vezes dizem assim, e é real. Eu preciso de uma dieta nova. Não, tu precisas de cumprir a que te enviaram. É igual a isso. Agora, vou fazer uma pergunta polêmica, Andréia. Olhando para dentro do desporto, eu tenho uma opinião muito forte que eu acho que nós mesmos do desporto não nos ajudamos. Eu não sou atleta profissional, nunca fui, falo nós por ser fã. O exemplo que eu dou disso, tem uma gala, a gente olha para a arquibancada, há um investimento muito grande, tem ali meia dúzia de pessoas assistindo. Volta reclama em pagar 15 euros no bilhete, mas não reclama de pagar 30, 40, 50 aí na jantarada. Faz um pay-per-view, ninguém compra, né? Qual é o teu olhar para isso? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário, para ter, enquanto atleta, dentro do desporto, ter mais apoio, um apoiar o outro? Ter uma gala em cines, a malta subir, lotar e comprar bilhetes? Eu acho que o atleta é que traz o público, ponto, na minha opinião. Eu sei que eu sou uma pessoa que muita gente gosta, porque eu sou uma pessoa que não me dou mal com ninguém. E às vezes, imagina, há pessoas que tu não gostas de lutar, mas tu gostas da pessoa, por isso tu vais. Eu acho que nós é que também temos de trabalhar essa parte. O que eu tenho tentado fazer e o que a nossa escola faz é tentarmos perceber à pessoa o que é o kickboxing, por exemplo. Todos os patrocínios que eu tenho treinam comigo, ou começaram a treinar. Então, eu faço com que eles percebam um pouco do que é e qual é o sofrimento, para eles perceberem o que é estar ali, porque faz totalmente diferença. O que eu tento, e acho que todos os atletas é tentar aproximar as pessoas, que elas entendam, porque para quem não entende são duas pessoas a andar à porrada. Para quê? O que é que não ia fazer? Entendes? E o que eu tento fazer quando sou eu, e realmente tenho muito público, é que eles sejam próximos de mim, porque o que é que me vai voltar a vender um bilhete e eu não falar com a pessoa? Eu falo com a pessoa, eu acaricio a pessoa, falo, fazem-me perguntas, eu pergunto, olha, vão ver, vão gostar, porque eu acho que quanto mais próximos nós estejamos, melhor é para nós, atletas, e para os promotores. Eu já tive pessoas a querer me patrocinar só por a minha postura. Por exemplo, por eu falar com alguém e não saber que aquele gajo era um dono de uma empresa qualquer e depois recebeu um contacto. Entendes? É sem interesse, é seres tu. Eu acho que os atletas tentem aproximar mais as pessoas para perceber o kickboxing, porque eu posso dizer que é incrível, mas se tu não testares, então nós temos feito isso. Quase todas as pessoas que vão ver as minhas lutas já treinaram, ou vão ver os meus treinos, ou falamos sobre, e é isso. O que eu posso falar... Tenho uma situação muito engraçada. Por exemplo, quando eu fui a Miami a primeira vez, a dona do estabelecimento aqui foi connosco. Ela patrocinou-me e foi comigo para Miami. Tipo, legal. Ela patrocinou-me e foi comigo com a filha dela viajar para Miami e foi ver o evento. Entendes? Porque ela queria ver luta, ela queria entrar na cena, depois começou a treinar e hoje ainda treina kickboxing e já está no outro lado do país. Portanto... Converteu mais uma com sucesso. Exatamente. O que eu posso falar, Andréia, a gente entrevistou recentemente o Armandino, que foi o
é treinador ainda, foi treinador do Thiago Borges, né? E durante a entrevista, nós fizemos um corte sobre isso, que ele fala, falta carisma hoje, né? Ele deu um exemplo, o Thiago, ele enchia, o bairro todo ia assistir ele. E eu enxergo esse carisma em ti. Então, apesar de tu não estar frequente nas redes sociais, né? Eu vejo que tu faz uma publicação ou outra ali, não engaja muito, mas tu tem um engajamento natural. Você tem muito fã aqui embaixo, em Lisboa, e eu queria que tu falasse sobre isso, que qual é o segredo? De não... Da mesma forma que não tá ali frequente nas redes sociais e tu ter tantos seguidores aqui embaixo, tantas pessoas. Eu acho que no geral, eu posso dizer que muita gente eu acho que ninguém me odeia. E acho que isso é muito bom, porque eu luto no Norte, em Lisboa, ou aqui no Sul, eu sinto que as pessoas vão lá para me ver e falam de mim com marca, e isso é muito bom. Eu acho que é porque eu sou eu acho que eu não sou rude, sou uma pessoa tranquila, e eu não ignoro ninguém. Se tu mandares uma mensagem, eu não te conheço, a dizer, olha, onde é que tu compraste essa blusa? Eu não te conheço, vou dizer, olá, tudo bem? Olha, eu comprei aqui. Eu acho que essa proximidade é importante, porque se eu ignorar aquilo vai já passa, olha, falei com a Andressa, ela nem sequer me responde, entende? E acaba por criar esse tipo de conversa. Eu sou uma pessoa educada e tento chegar a toda a gente se falarem comigo. Depois também sou super tranquila e sei lá, acho que é por isso, sou eu nem sei, a realidade é essa. E o facto de seres extremamente feminina, seres uma miúda gira, também ajuda, porque o pessoal está à espera que a lutadora seja assim meio masculina, não é? Sim, mas sabes que eu prego muito essa parte. Eu, sei lá, eu não consigo, não sei. E quanto mais eu passei a profissional, mais prego. Eu sou uma pessoa que o Marta está sempre a dizer, lá vem ela, não sei o quê, agora fiz a unha. E a realidade é essa, eu não treino sem ter as unhas feitas, eu cuido, eu arranjo o meu cabelo, fiz agora uma cirurgia estética há pouco tempo no peito, porque eu não me sentia confortável, e eu não tenho que estar desconfortável só porque eu luto, ponto. Se era algo que me incomodava, eu fui lá e fiz, e é isso, imagina, eu não tenho que não me cuidar e ser mulher só porque eu luto, entendes? Eu acho que às vezes as mulheres, agora já nem tanto, porque agora praticamente vejo as lutadoras muito, muito vistosas, muito bonitas e arranjam-se, eu acho que era mais antigamente. Mas eu não vou deixar de me arranjar, não vou deixar de me vestir bem. Eu maquilho-me para ir para as lutas, eu visto-me bem. E é porque eu me sinto bem. E se eu não estiver assim, eu sinto-me mal. E eu acho que quem reclama não o faz realmente porque quer. Porque eu vejo algumas mulheres, olha lá aquela toda, não sei o quê. Qual é o problema? Eu sinto-me bem assim. E realmente, se não o faz, é porque tu não queres. Acho que é isso. Eu acho que, eu vou-te ser sincera, eu acho que isso também traz mais audiência. Não acham? Que quando a tua imagem, em tudo, a forma como tu te apresentas numa pesagem, tudo. Sim. Tu não me vais ver numa pesagem não arranjada. Não vais ver. Acho que quem foi que falou, foi o próprio. Eu não lembro quem foi que falou, se foi o Miguel na entrevista com ele. Eu acho que ele levou até um peixe. Comprar uma roupa para ir à pesagem. Foi Miguel. Claro que sim. Porque eu acho que se não me conheces, se tu passares por mim na rua, não me conheces, o que é que tu vês? Estético. Ponto. Yeah. Tu não me conheces. Eu posso ser lindíssima, mas ser a pior pessoa do mundo. Mas o que é que tu vais dizer? Aquela mulher linda, deve ser tão fixe. Não sei. Mentira. Então eu acho que isso também tem um embate muito grande. E agora pronto, depois tem outras partes, né? Que não vou por aí, mas depois também tem aquela parte que a mulher também está a utilizar essa parte, não é? Atualmente, se fores ver, todas as lutadoras estão no OnlyFans, estão já a progredir por outros caminhos, não é? Também através disso, que não é o meu caso, mas... Era exatamente aí que eu ia estar a conversa a seguir, que é, eu concordo perfeitamente, sem dúvida nenhuma, a atleta capitalizar o máximo possível a sua imagem feminina, principalmente se tiver uma cara bonita, perfeitamente, mas agora há todo um mercado financeiro enorme à volta da venda de conteúdo, que muitas lutadoras estão a aderir. A mais conhecida de todas é aquela atleta que era do UFC, a Paige Van Zandt, que vende conteúdo íntimo no OnlyFans, que diz que já ganhou 3 milhões, uma coisa assim abismal. É verdade, é real. E inclusive também há outras atletas, inclusive acho que são umas inglesas que fazem bare knuckle, que vão para as pesagens de roupa interior, de lingerie. Mas isso há muito. Como é que tu vês isso? Imagina, o que é que eu sou uma pessoa, isto é um bocado mal falar isto em público, mas às vezes não podes dizer tudo, não é?
A realidade é esta, mas eu sou uma pessoa que o meu pai educou-me muito old. Eu sou muito old, eu sou muito. Não sou muito desse, sou uma pessoa mais reservada e tudo mais. E então às vezes eu vejo isso e eu penso assim, meu Deus, o meu pai matava, meu Deus, não sei o quê. Mas eu respeito, eu super respeito, eu simplesmente assumo que eu não faria, mas que se ela decidiu fazê-lo, não há problema nenhum, se ela se sente confortável, mas eu não faria e acho que não era benéfico para mim, mas se ela acha que é benéfico para ela, porque eu se calhar cativo pessoas por eu ser assim e ela cativa pessoas por ser daquela forma e está tudo bem, estamos a cativar de formas diferentes, mas o importante é cativar, na realidade. Mas imagina, eu também acho que há coisas que puxam. Por exemplo, tu acabaste de dizer assim, aquelas do Barack Knuckle com lingerie, tu não sabes o nome dela, mas tu sabes quem ela é porque ela foi dessa forma. Aliás, há uma imagem dela a pesar-se e o Conor McGregor atrás, assim. Sim, já sei. Imagina, eu acho que tu consegues ser conhecido com várias formas e a mulher agora tem ir para esse lado. Porque imagina, tu não sabes o nome dela, mas tu sabes que ela fez aquilo, entendes? E a realidade é mesmo essa, porque às vezes a gente diz assim, aquele que foi com o cabelo azul, ele marcou-te, porque tu sabes que é ele e que tinha o cabelo azul, mas não sabes o nome dele. Então às vezes quando nós fazemos coisas assim... A parte delas pesarem em lingerie, pronto, até está tudo. Até dou de graça, é aquela coisa que é o show-off da pesagem. Claro. Até dou a cena de teatralização da pesagem. Mas depois o conteúdo íntimo, até porque não só a Paige VanZant, porque essa já saiu, mas há uma atleta atual do UFC, que é uma hispânica, que até costuma fazer o twerk, no fim faz aquele twerk com o rabo. Eu já lutei com uma colega dela, em Miami eu lutei com uma colega dela e ela estava a fazer o canto da colega que eu lutei. Que também vende conteúdo no OnlyFans, conteúdo íntimo que acaba por ser pornográfico, acho que até faz com o marido. Isso é um caminho que não tem mais retorno, isso não há hipótese. Portanto, dinheiro é um vício, quanto mais tens, mais queres ter. E até que forma que a tua carreira como lutadora não fica comprometida com isso? Sim, a minha não... eu digo assim, nunca digo nunca, mas eu conheço os meus princípios e eu nunca irei para essa parte. Eu acho que não há necessidade para mim, mas respeito quem faz e está tudo bem, mas eu, Andreia, vou ser uma lutadora que me cuido, que vou continuar normal como sou até hoje, mas que não irei para essa parte para ter dinheiro. Prefiro continuar a ser eu e ganhar ali uns trocos e está tudo bem. Só que a realidade é que entendes que elas com esse tipo de show fazem o dinheiro que um lutador não faz uma vida inteira, em pouco tempo, entendes? Tudo é negócio, não sei dizer, tudo é negócio, porque hoje tu dizes assim a um gajo do boxe, dou-te 1 milhão e lutas MMA, ele, bora, tudo é negócio. Não é? Mas voltando a falar em dinheiro grande, vamos falar de dinheiro grande. Tu falaste em dinheiro grande, viver da luta, viver o sonho. A gente se falar em dinheiro grande no desporto de combate feminino, tu basicamente só tens 3 opções: ou vais para o boxe profissional e atinges os grandes cinturões, que é difícil, porque dentro do boxe é muito difícil chegar lá acima, ou então depois a mulher pensa logo no UFC. Ou o UFC ou o Glory, mas o UFC é onde está aquela projeção feminina maior, porque eles apostaram muito nas mulheres. Sim, sim. Eu já nem penso muito na Glória, porque pelo que eu estive a ver, se é real ou não, porque não sou manager, mas pelo que eu percebi, a Glória acabou ou está com menos mulheres nos eventos, que é o que tem acontecido. Vocês não têm visto mulheres a lutar, não sei como é que está, mas pelo que eu acompanho, reparei que há ali... Por acaso, o ano mete mais mulheres, o ano. A Glória, se não me engano, ela fez uma retirada mesmo, mas não sei, estou a falar do que eu vi. O ano também seria uma opção, mas imagina, nós estamos num mundo em que... Mas acho que paga pior o ano. Acho que paga pior. Sim, a Glória paga muito mais, sim. Mas imagina, o que é que eu acho? Eu acho que toda a gente quer chegar lá, só que é tão difícil, principalmente quando nós estamos na Europa. Eles estão na Ásia, estão naquela zona, imagina. Eles vão gastar 3 mil euros para me vir buscar a mim, que sou da Europa, quando podem gastar uma que está em Bangkok 700 euros. Entendes? E depois tem muito a ver com o que falámos há bocado, com a oportunidade. Por esse motivo é que quem está lá mais perto também tem mais oportunidade. Não é só por esse motivo, é porque merece. Mas também é por isso. O que eu acho é que
eu acho que, não sei, isto também podia vir aqui um manager dizer assim, é errado, mas pelo que eu sei, eu acho que o mercado feminino está um pouco mais difícil, sim. Sem ser Falando em UFC, mercado, claramente. falando em mercado feminino, vou fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Alguém Sim. aqui que tu não jogaste e gostaria de ter jogado aqui em Portugal? Capão? Eu quero jogar com toda a gente, não há problema. Tipo, toda a gente diz, vai jogar com X ou aquele. Imagina, eu sou uma pessoa que estou bem com toda a gente e eu assumo aquilo como trabalho, portanto, qualquer pessoa que eu vá lutar é o meu trabalho. E às vezes as pessoas criam uma rivalidade e as fofocas. Se somos todos do mesmo peso, teremos de lutar e não há aqui nada para ser falado. É uma luta a ser acordada e vamos lutar. É o nosso trabalho. E acho que é isso. Às vezes há aquelas rivalidades, a partir do momento em que há rivalidade é incrível. É porque há duas pessoas do mesmo peso que estão a fazer um bom trabalho. E as pessoas não Exatamente. entendem. É Bem positivo. Bem visto, bem E visto. cabe à mídia, nós, fazer criar essas possíveis Claro, rivalidades. Nunca, Queria fazer um corte aqui, mas não vai dar, né, Tiro? Já vi que não vai rolar. nunca deste contigo. Vou fazer a pergunta, fiz ao Trindade também, que é, Sim. tu nunca deste contigo olhar para um combate do UFC e entre duas atletas mais ou menos do teu peso, que tu possas fazer aquela categoria e estás a vê-las a trocar e dizes assim, a luta em pé delas não é nada especial, eu fazia isto bem. Sim, várias vezes. Não só no UFC, noutros sítios, eu penso assim, como assim? Só que eu estou de fora e eu não sei o que ela está a sentir naquele momento, o que é que se está a passar. Simples. Às vezes as pessoas dizem, fogo, ela não fez nada. Mas tu estás de fora, tu nem sabes que é dar um soco nem levar. Portanto, às vezes eu digo sempre, porque eu sou muito da opinião que nós temos dias. Aquele era o meu dia e não era, porque eu já perdi com atletas que eu acho que eu sou superior. Mas aquele não era o meu dia e eu não fiz mais que ela. Entendes? E às vezes eu dou-me por isso, também já aconteceu. Às vezes o mais frustrante para mim é eu ver atletas que eu já lutei ou que eu acho que posso ser muito melhor em sítios. É frustrante, ao mesmo não é frustrante, é motivador e deixa-me triste porque eu penso assim, elas estão lá e eu não estou. Exatamente. Entendes? Ou fogo, eu já ganhei ela e ela teve a oportunidade primeiro que eu. Mas ela é melhor noutras coisas, ela conseguiu, entende? E é muito por isso, porque as pessoas pensam, não estás lá porquê? Primeira pergunta que me fazem, quando é que vais para o UFC? Tipo, não! Então, UFC, tipo, não, tipo, é que eu acho que as pessoas, por isso é que imagina, eu tenho uma coisa com o Neo, e a gente conversa assim, todos os meus amigos lutam ao som da luta. Eu não tenho amigos nenhuns que não vivem o nosso desporto, porque eu não consigo dialogar com alguém que não luta. É a realidade. Não sentem isso, eu sinto. Como é que eu vou falar dialogar de com alguém? coisas, menos de luta, então não dá nem. Eu não tem química. consigo. Eu falo com toda a gente, mas se tu não fores luta, não vamos ter um diálogo, porque tu vais começar com coisas que para mim não fazem sentido. É que ele está cansado. Tu nem aguentas 30 segundos a bater no saco, tipo, cala-te. Tipo, entendes? Acho que é muito isso, e às vezes eu olho para as lutas e penso assim, fogo, tipo, mas também já me aconteceu, olha, eu lutar contra raparigas, ver as lutas delas e assim, não, esta aqui é acessível nisto, chegar lá e ela dá uma tuna. Porque nós temos uma performance em dias diferentes. É verdade. Porque o que tu... Imagina, eu faço X com uma atleta que não faço com outra. Tudo depende do contra-ataque, da cultura. Há uma série de fatores que nós não controlamos. Às vezes estamos numa Exatamente. fase má de vida, outras vezes o campo não correu bem, às vezes a dieta não foi a melhor, tudo. às vezes estás com problemas emocionais, problemas familiares e não estás ali naquele momento. E há dias que não sabes porquê, mas estás completamente no flow e dás um foda-se e vai embora. Eu, por exemplo, quando vim do MMA, a segunda vez, porque foi a segunda vez quando eu vou ao TKO, eu vim de lá, tipo, sei lá, e tive assim uma desmotivação assim total. Fiquei meses e meses, tipo, aumentei peso, não queria treinar, estava mal de cabeça, porque aquilo mexeu comigo. Por isso é que eu pensei, não quero MMA. E às vezes eu tive logo lutas na altura e eu disse, não quero lutar agora. E eu acho que isso também é importante. Eu esperei ali um pouco, porque eu já tive uma fase em que eu tive 3 derrotas seguidas, porque eu não parei. E pensei assim, eu estou bem, desta vez vai dar certo. E não, porque eu acho que tudo influencia. E às vezes quando nós não estamos bem, nós vamos tentar novamente, corre mal e nós, bum, para o fundo novamente. Portanto, o meu dia, naquele dia da luta, depende de tanta coisa que pode acontecer, portanto.
Então, portanto, um organizador quer fazer um evento, normalmente entra em contacto com o Marco, não é? Ou Vocês comigo, que nunca... ele não responde, sabes que ele é famoso, né? Vocês como equipa, tu e ele, vocês nunca equacionaram, nunca falaram sobre a possibilidade de ter um manager, um promotor mesmo para te... Sim. Sim, nós já temos alguns connects disso mesmo. Só que volto a dizer, é difícil. As pessoas às vezes pensam assim, é tão fácil, mas não é. Tu quando chegas a profissional não é tão fácil. É amador, tu inscreves nos campeonatos, precisam de lutas e bora. Mas quando tu chegas a um nível que tu já não queres lutar por 300 euros, é diferente. É verdade. Porque eu podia estar, desde janeiro que eu podia estar a lutar de 15 em 15 dias, se eu quisesse aceitar esse valor, por exemplo. Não paga nem a dieta. Nem uma ressonância de joelho, se for necessário. André, entrando no cunho pessoal agora. Sei que teu namorado é brasileiro. Sim. Tu já foi pro Brasil? Não, mas se calhar vou este ano. Boa. Ele é de qual estado? Diz? O teu namorado é de qual estado no Ele Brasil? é de Minas. De Minas? Uhum. Então vai conhecer a melhor culinária do Brasil. É, Né? Não vou falar que é melhor que Portugal, porque eu estou falando com 2 portugueses, eu vou perder, né? Mas pronto. Minha esposa também é de Minas. E não é melhor que Portugal. Portugal tem a melhor comida do mundo, independentemente... Isso. Vamos mudar de assunto que vai começar a discussão. Nós temos a melhor comida do mundo, mano. Não. Desculpa lá, a Forbes, os americanos normalmente lançam aquelas merdas, as tabelas. Eu estive na América, a comida não é boa lá. E lançam as tabelas que dizem que onde se come melhor é em França e em Itália. Claro que não, é aqui. Sim, na Europa é incomparável, mas eu sou suspeito, vou defender o meu Brasil. É aqui, até porque nós como país, eu sou patriota e tu sabes, estás sempre a brincar com isso, Daniel, mas pá, nós como país somos algo único, nós somos pequenos, mas temos uma variedade e uma diferença. Pá, queres comer carne maravilhosa, vais atrás dos montes. Queres comer coisas completamente diferentes, comes aqui no Porto. Pá, vais ao Alentejo, comes carne alentejana, queres comer peixe bom, ou Matosinhos, ou Algarve, ou seja, cada sítio que tu vens, tens uma variedade de comida que quase abrange o mundo todo, meu. Pois Marisco, a tudo. malta, quando vê, que não me conhece, tipo em Lisboa, começam a falar comigo, a meter-se comigo com o Alentejo, e eu começo a falar a eles. Tu és do Alentejo? Eu, sim. Mas tu nem falas como eles. Sabe que eu não consigo perceber ainda a diferença do português do norte? Meu radar tá fraco. Não consigo diferenciar. Mas nós aqui na minha zona não temos muito destaque. É mais de zona do Ourique, Beja, Évora. É mais para o interior. Ali na costa não tem muito. Olha, e patrocinadores? Como é que estamos de patrocinadores? Tens aí alguém para dar uns props e para publicitar? Sim, eu tenho aqui várias pessoas sempre que me ajudam. Tenho a Clean 2020, que é uma empresa de higiene e produtos de higiene, e eles têm-me ajudado imenso. Tenho o Farnell, que é também uma empresa que me ajuda sempre com a alimentação muitas das vezes, e treinam comigo particular, e portanto, mesmo que eles nem queiram treinar, eles estão lá só para... São pessoas diferentes. Tenho o Miguel, que é o rapaz do laser, que é com quem eu trabalho, que sempre me ajudou desde o início, até quando eu não trabalhava com ele, e deu-me também essa formação para eu trabalhar com ele, que é ótimo. Tenho o Moreno, que é uma pessoa que me apoia desde muito cedo e apoia a equipa. Tenho várias, e a minha intenção era sempre ter mais, não é? Porque, sei lá, por exemplo, às vezes eu vejo atletas que têm um patrocínio mensal por mês. Isso é o que toda a gente, tipo, é grande a cena. Porque é que eu há bocado disse, tenho 3 trabalhos e ainda faço outras coisas? Porque tu não consegues, não é? Tipo, eu saio de casa às 6 da manhã, estou quase a e chego às 10. Mas porquê? Porque eu não tenho um patrocínio que me ajuda, que me apoie aquela parte. Os que eu tenho fazem o que podem. E acho que é muito importante, por exemplo, às vezes eu já vi alguns atletas que têm patrocínios de casas de aposta, e eu vejo várias pessoas a reclamar sobre isso. Eu vou-te dar a minha opinião. Eu já falei disso com o Neo até, ele não é tão de acordo, mas pronto. Se hoje me dissessem assim, André, tu dou-te 1000 euros por mês, não sei o quê, e vais ter que publicitar algo, toda a gente sabe que aquilo é um vício, destrói famílias, pessoas e tudo mais.
Mas na vida tudo é um vício, não é? E tu não podes pagar pelos atos dos outros que não se controlam. Nós estamos num meio tão complicado que até quando tu recebes algo, tu tens que pensar no outro a 100%, não é? Então às vezes eu vejo alguns atletas a postar isso e outros a dizer não faz sentido nenhum, isso vai contra as famílias, mas tu não és responsável por aquilo, portanto nós já temos tão poucos, como é que alguém ainda pode vir reclamar de algo? Eu não consigo te mandar onde é que tu gastas o teu dinheiro, eu posso dar a minha opinião, não é? Mas a realidade é que é muito isso, e às vezes o pouco que nós temos que aceitar, e às vezes nem nas condições que nós queríamos, mas não temos mais nada e precisamos daquilo. E acho que nós vamos evoluindo. Por exemplo, o meu Instagram é ridículo. Eu não tenho muitos seguidores, a comparar com o atual, não é mundial. Mas às vezes eu recebo muitas mensagens. Olha, querida, vou-te enviar um colar e tu fazes um Reels, fazes não sei o quê. Olha, querida, temos aqui uma marca de maquilhagem, não sei o quê. Tipo, não. Eu não vou fazer, entendes? Agora se me disseres assim, olha, tenho aí uma blusa bem da ficha, não sei o quê, vou-te mandar. Eu sou a primeira a fazer um post sobre a tua blusa. Porquê? Porque eu quero ajudar-te e tu tens uma ligação comigo, entendes? Agora, uma pessoa que não me conhece quer me dar um fio e quer que eu faça propaganda a fio dela, não. Eu acho que às vezes as pessoas com os patrocínios não entendem que não são só eles que têm que ganhar e nós também. Eu não é com um colar que eu vou conseguir pagar uma luz e treinar e pagar uma creatina, entendes? É muito Exato. isso. Eu acho que a atualidade está muito difícil. E mesmo nos influencers, tu vês, faz propaganda a isto, XY, e nós mandamos-te um fato de treino. As coisas não são assim. E eu acho que por muitas pessoas aceitarem, é que para mim, para muitos atletas, está cada vez mais difícil. Está difícil para toda a gente, não é só atletas, para nós também. É isso, porque imagina, se aquele aceitar um creme da Nivea, aquela não aceita, mas o outro aceitou, portanto, bora continuar nisso. E não faz sentido para mim, eu acho. E tenho dificuldade a mim e acho a dificuldade de todos. E depois às vezes tu mandas as condições, ok, tu queres mandar isto, mas eu não vou fazer um Reels, eu faço um post e tu tens que me enviar mais alguma coisa, ou X, eles acham que é mau. Mas tu não podes dar algo sem receber, não é? Portanto, é muito isso. Oh, Daniel, é muito engraçado porque nós já tivemos uma conversa sobre esta história da casa de apostas. Foi? Não sabia. Já nos bastidores, a gente já, tipo, e aí, se bater na porta, qual vai ser o nosso comportamento? Pá, exatamente por tudo que tu disseste, que é... Pá, é mau, é. Eu queria não precisar disso, eu queria não depender disso, eu curtia não ter que fazer isso. Mas, na eventualidade de não terem surgido outros, já, Daniel, se calhar, se pintar, pá, eu não sou a favor que o pessoal desgraça a vida, mas realmente a necessidade começa, de qualquer forma, no Brasil, abriram uma série de processos de crimes a responsabilizar influencers por terem patrocinado, por terem propagandeado casas de apostas, não é? E agora? Sim. Mas imagina... Isso é o que eu acho em relação a tudo. Imagina, posso dizer que esta blusa é incrível e forçar-te a tu ires comprar esta blusa. É geral com tudo. Eu não consigo dizer-te assim, só compras uma, mas tu queres comprar 10. Entendes? É muito isso. Tem vício de, né? Tem nunca me vais ver a fazer propaganda. Sim, mas imagina, tem a ver com a propaganda. Tu nunca me vais ver a fazer propaganda a algo que não coincide com os meus princípios. Ponto. Seja o dinheiro que for. Isso é certo. Mas eu acho que isso é. Só que no Brasil, pelo que eu percebi, muitos influencers acabaram respondendo por estar ligado a algumas bets que estavam de forma irregular, né? Tem a ver com o jogo, lavagem de dinheiro, tem muita coisa diferente. Exato. Agora, se tem uma casa hoje tem grandes casas aqui que estão tudo regulado, certinho, do mesmo jeito que tem os casinos aí abertos. Então, sim. Eu vou ser muito sincero, se bater aqui a porta, eu vou aceitar também, porque não está fácil pagar, né, o Atilho? É microfone, é câmera, é software, é edição, é gasolina, 10 para o Porto, 10 para Lisboa, né, Atilho? Roda não sei quantos quilômetros. Alguém tem que pagar a conta, porque de views a gente não consegue viver. Pá, eu vou ser muito sincero, Andreia. Por exemplo, eu fui eu que falei sempre contigo e ao telefone com o Marco. Nós já estamos a falar aqui há 2 semanas, a tentar marcar para aí, se calhar mais. E porquê que Mas porquê? Porque aquela hora é difícil para mim, aquela hora ainda estou no treino, estás a ver? E porquê que eu levei sempre
ok, vamos marcar, ou seja, tive sempre a paciência e o entendimento, porque tu foste sempre educada e foste falando sempre pedindo desculpa, mas que querias, portanto, o teu feedback é um feedback positivo, de interesse. O que acontece é que o pessoal que está do lado lá e que consome o conteúdo acha que que a gente faz isto e está aqui a conversar e acabou o trabalho e está tudo, e não é, isto é a ponta do iceberg. Depois vem o trabalho todo por aqui fora, vem a realização, a edição, a montagem, o ir buscar informação para meter as fotografias, tudo. Portanto, mensalmente há despesas, há pagamentos de programa, há pagamentos de tratamento de som, há uma série, quer dizer, isto é uma infraestrutura toda que eu às vezes, em frustração, digo assim ao Daniel, então a gente está aqui, quer fazer entrevista ao gajo, quero promover o gajo e vou ajudar o gajo ainda parece que me está a fazer um favor. O pessoal não tem bem noção do peso que isto é. Sim, mas... Pode falar, André. Não, fala. Não, para isso é uma realidade. E hoje por isso que a gente sempre pede nos inícios do vídeo, né? Curta, comenta e compartilha, porque parece que não, mas se a gente quer se ajudar no desporto, não é só ajudar o Rei Sem Trono, é eles próprios, né? É a todos, o curtindo o colega. Mas isso é real. Eu gosto em tudo o que eu gosto, mesmo que eu não gosto de ninguém, mas imagina que eu não vou à bola com a pessoa. Se for um trabalho, eu meto like. Às vezes estou no TikTok, eu meto like praticamente em tudo, porque eu estou a ver uma rapariga a maquilhar-se em 15 segundos que ela demorou 3 horas. Coisas do género. Então sou muito assim também. Mas imagina, é ridículo. Eu não... Diz? Não, desculpa, pode terminar. Mas imagina, o que eu acho ridículo aqui, e eu menciono isso várias vezes, eu meto uma história e tenho 3.000 views, 4.000 views, eu meto uma foto e tenho 500 likes. Qual é o sentido? Sim. É surreal. Não faz sentido. Falando em dinheiro, falando em bet, se hoje aparecer aí, como diz o Atílio, alguém saindo, como que é o nome lá da Casa dos Artistas lá, Atílio? Eu ofereci a Casa dos Segredos, o Big Brother, ou caralho. Ou seja, vamos começar com o diálogo de outra maneira. Vamos começar com o diálogo de outra maneira. Pensando na situação dos youtubers andarem a jogar boxe, começando por aí, youtubers a jogar boxe contra atletas de MMA, whatever. És de acordo ou não? Eu não posso dizer nada sobre isso, porque eu acho que nós fazemos coisas diferentes pelo dinheiro. Imagina, tu não sabes cortar carne, mas se disser assim, tens de cortar este bife assim bem por 1 milhão, tu cortas. É igual. É muito isso. Imagina, isto é um assunto muito difícil e tenho uma opinião muito vincada sobre isso, só que é difícil falar em público, né? Não curtes. Epá. Eu acho que nenhum lutador curte. Eu acho que nenhum lutador, a sério, curte ver a exposição e a atenção que se dá a um gajo que não sabe esticar um braço. Sim, mas imagina, ele tem um evento, o ano passado, no Campo Pequeno, que o evento teve muita audiência e éramos todos lutadores muito bons, e o evento seguinte, que foi de pessoas que não são tão frequentes na luta, lutou, para tu veres a diferença. Yeah. Então, continuando com o diálogo, com a novela, neste sentido, agora, se pintava aí uma proposta para tu fazeres assim um desses shows, tipo, como é que se chama o show brasileiro, Daniel? Eu sei qual é o show que ele vai dizer. É isso, Fight que é Music Show. Os influencers e isso, não é? Ele está... Punham um influencer ou punham uma atriz de telenovela ou, sei lá, uma miúda que tenha criado alguma polémica num reality show qualquer e marcavam uma luta, faziam-te uma proposta financeira para lutares com ela, por exemplo, 4 assaltos de boxe profissional. Lutavas? Neste caso, ela é que era a pessoa que não sabia nada, é isso? Ou ao contrário? Não, ela é que era a pessoa, tu és a lutadora. Mas olha, tens que pensar que a proposta é lutas ou não lutas? Sim, mas sinceramente eu não sabia se lutaria, porque quando tu encaras isto como profissão é diferente.
Entendes? Não sei, não sei responder. Não sei. Conforme o cash. Ó, Andreinha, toma lá 300 mil euros para fazer 4 assaltos com aquela gaja. Dependia de várias coisas. Mas acho que toda a gente faz tudo o que for praticar o bem, né? Acho que fazem qualquer coisa por dinheiro. Pelo menos eu, se for a parte bem, sim. Praticar o bem, mais ou menos, era para amassar-lhe a cara, não é? Diz? Era para fazer estragos. Era... Sim, mas ela também me queria bater, portanto, Claro. praticou bem. Obviamente, claro, obviamente. E até podemos pegar nisto e fazer já aqui uma pergunta que é, tomando já em conta a advertência que a tua mãe te diz sempre, cuidado com a cara, fazias bare knuckle? E tinha que ser muito dinheiro, mas sim, se fosse muito dinheiro. Não sei, às vezes eu digo isso nem que me pagassem. Às vezes eu falo isso no treino, assim, esquece, não, só se nem que me pagassem. Mas também dizia que não fazia MMA e fiquei toda a partida de um lado da cara, portanto, e fiz. Mas o bare knuckle é outra coisa, mano. É diferente. Não sei, tudo por dinheiro, não sei. Então, Não peraí, se sei. tudo depende de dinheiro aqui, não dependia de dinheiro para bater no youtuber? Porque é diferente. Eu não quero é que naquele dia está contra uma lutadora que prega aquilo que é a profissão dela também. Ali não. Ali ele está para um show da parte dele, que ele quer ser conhecido. Estás a ser boazinha agora, estás a ser boazinha. Não, é a realidade. E ele ia ser ela ia ser mais conhecida que eu, mesmo que eu lhe desse um que é ao Zorro. Ela é que era a youtuber que ia para lá e que foi capaz e que fez aquilo. Portanto, o show ia ser sempre ela. Está bem. Olha, então chuta aí a tua história de humor para partilhares aqui. É a história do humor. Meu Deus. Uma qualquer, uma situação engraçada ao longo dos anos. Tenho tantas, meu Deus, espera, deixa-me aqui ver. Eu tenho uma engraçada, mas não é bem de humor, é assim. Eu tenho aquela da luta, eu tenho duas, mas assim, uma história engraçada foi que eu saí do treino, o Marco marcou uma luta neoprofissional e deixou-me em casa e disse: Eu vou lutar sem caneleiras. E eu disse: Não vou. E ele: Vais. E eu não vou. E eu cheguei à luta e era sem caneleiras. E eu fiquei tipo cheia de medo. E foi tipo horrível. E depois, quando eu acabei a luta, eu disse: Esquece, eu não quero mais as caneleiras. Também tenho outra muito engraçada com o Marco, que é: eu fui lutar full contacto. E ele é sempre muito duro comigo, né? Mas pronto, como temos mais confiança, até é mais tranquilo. E eu fui lutar full contacto e eu nunca tinha lutado. Só que aquilo era só eliminar para mim, era só eliminar os joelhos e os looks e ir embora. Só que ele teve uma atleta muito forte na altura também. E ela praticamente matou-me no primeiro assalto. Eu acho que isso está no YouTube. Tipo, ela deu uma surra, mas tipo uma coisa gigantesca. E eu veio uma aqui que até no primeiro assalto e eu fiquei bué tonta e eu vim tipo a chorar para o canto. Tipo, isso foi recente, foi para há 3 anos. Ele chega ao pé de mim no canto e diz-me assim: Estás a gozar com a minha cara, caralho! Assim, tipo, parecia que eu tinha batido na mãe dele. E eu tipo, fico assim em choque a olhar para ele e ele tipo: Tu estás a gozar comigo? Tu vais voltar para ali e vais senão vais para casa. E, tipo, possuído comigo. E tipo, eu acho que eu bati nela com mais medo dele. Juro. Eu não vou voltar para o canto, não. Porque realmente ele passou-se comigo, porque ele percebeu que eu não estava ali. E eu voltei e ganhei a luta. Portanto, se ele não tivesse sido aquela reação comigo, eu ia levar uma tuna completamente dos assaltos. E Portanto, ele percebeu, essa foi uma né? história muito engraçada. Às vezes a gente brinca assim: Estás a gozar com a minha cara. E eu... Essa foi a vitória que mais te marcou. Eu mais chorei tanto nesse dia, porque foi mesmo fixe, porque ele veio uma tuna e ninguém acreditava que eu ia ganhar, só ele. Então, tipo, depois eu acabei a luta, eu estava toda lixada, foi mesmo muito intenso. E as pessoas estavam, a minha claque estava quase toda a chorar, toda a gente em pânico, porque eu no primeiro assalto, quando eu levei aquela tuna, eu lembro-me de me olhar assim, estava a gente assim. E eu tipo, damn, eles sabem que eu estou fodida. Mas depois, bora. Mas foi esse bust que ele me deu e eu, ok, acabou.
E foi muito fixe. Essa aquela vitória mais marcante, a vitória mais importante foi essa? Essa foi fixe, mas acho que a mais importante para mim, não é importante, mas a que eu senti, uau, eu consegui, até porque eu ainda não fiz as lutas que eu quero fazer, não é? Portanto, eu acho que essas serão sim as mais importantes para mim e para a minha vida. Mas uma que me deixou bastante realizada, eu perdi com uma atleta muito boa, se não a melhor de Portugal, do peso, em fevereiro, e levei completamente um baile e eu fiquei durante meses a pensar, fogo, vamos marcar eventos, eu vou trabalhar e eu vou ganhar ela. Só que ninguém acreditava e eu fui lá e ganhei. E essa sim foi tipo, eu consigo e eu ganhei. Então essa foi aquela rivalidade mental mesmo que tu criaste. Mesmo comigo mesmo, do tipo assim, eu fiquei durante meses, eu errei nisto e eu trabalhei aquilo durante meses. Ela é melhor que eu nisto e ela venceu-me nisto. E eu fui lá, fiz e eu pontei muito mais nela naquilo que eu não era tão boa. Boa. Essa foi muito fixe. André, deixa suas redes sociais aí, que apesar de maioria conhecer, mas fala aí quem quer treinar, quem quer fazer um personal, uma aula em grupo, onde pode encontrar a Andréia, ou Andréia até mesmo Zita no para pegar Instagram. Já Peraí, tentei mudar o nome, mas não dá, porque toda a gente me conhece assim. Repete então outra vez. Já foi. Repete. Andréia Zita no Instagram, Top Team LA também, dá sempre para treinarmos. A escola está sempre aberta também para virem treinar e é isso. Onde é que é? A escola? Temos Sines, Grândola e Santo André. É só procurar nas redes sociais Top Team LA e ir lá dar um treininho, pedir uma fotografia com o Marquito. Tem que pagar. Sou manager dele nas fotos. Andréia, deixa aqui uma mensagem final para quem nos assiste, mas também para a tua equipa, para as pessoas que se revêem em ti, para as miúdas que estão a começar agora e que também elas se inspiram em ti. Eu acho que para todas que veem o meu Instagram e que veem as minhas lutas, porque eu recebo muitas mensagens das meninas agora que estão a começar e que eu acho que elas devem ser elas próprias e que se mantenham com foco, apesar de tudo o que vai acontecer, se acham que vão ter lutas ou não, mantenham-se focadas, porque eu também já tive fases da minha vida que achava que não ia ser e fui, e achava que não ia ganhar aquela pessoa e ganhei. Portanto, o que eu aconselho é que deem o máximo, treinem e estejam sempre preparadas, porque a oportunidade bate à porta, mas não abre a maçaneta, ok? E é muito importante tu estares preparada, porque às vezes tu não és ninguém e tu ganhas alguém, ganhas uma oportunidade e tu começas a ser alguém. E eu passei por isso. Não sou ninguém, mas tive destaque em cima de algumas atletas que eram incríveis, porque eu estava preparada naquele momento. E acho que isso é muito importante. Manter-te focada, com uns bons ideais e princípios, porque não é arrogante ou desumilde ou falares isto ou aquilo no Instagram que vai fazer crescer. E gostares de kickboxing é o mais importante, porque se tu não gostares, pode vir o dinheiro que quiseres, que não vais avançar, tal como eu não fiz no MMA. Andréia, muito obrigado. Obrigado eu, foi um prazer. Nossa parte, por parte de quem nos assiste também, para a nossa afición que nos segue também, muito obrigado. Pessoal, Triple C, curta, comenta, compartilha, não custa nada. Quais são as plataformas, Daniel? TikTok, Facebook, Instagram, Spotify. E se quiser mandar uma DM também, a gente responde, não tem problema. Responde também. Reis Sem Trono nas plataformas todas. Já dá para andar no trânsito a ouvir as nossas entrevistas, também no Spotify. Não há como... Agora já não há desculpas, já podem em todo lado. Andréia, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estás aqui conosco. Obrigado eu. Pessoal, sucesso, André. Obrigado. Por verem mais o kickboxing e as atletas, que é muito importante, os atletas. Exatamente. Boa. Apoiem os nossos heróis, já sabem. Apoiem o Reis Sem Trono. Vão seguir a Andréia também e façam o favor de ser felizes. Obrigado, pessoal. Valeu, Maltinha. Obrigado, André. Obrigado eu. Até a próxima. Até a próxima.